Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Na aula de hoje, continuando ainda modelando as paredes da área gourmet, nós vamos fazer a abertura da churrasqueira. No caso, aqui onde vai entrar o grill, né, parte de espetos, e também o reservatório aqui embaixo, ou melhor dizendo, o armazenamento para carvão, espetos, uma churrasqueira mais tradicional. E também a gente já vai aproveitar para modelar essa coluna que fica aqui no final, tá? Eu estou usando o termo coluna mesmo, porque eu quero sempre usar o termo pilar estrutural ou pilar quando eu estiver agregando aqui a modelagem da estrutura, tá? Então nesse caso aqui eu vou tratar como coluna, beleza? Então na aula anterior, eu vou abrir aqui o pavimento térreo. Eu fiz algumas linhas guias aqui na ilha para desenhar essas paredes. E aqui também eu percebi que essa parede ela tem um afastamento maior. Ela tem cerca de 40 centímetros aqui de afastamento dessa lateral. Porque aqui a ideia é colocar banquetas. E nesse caso aqui também na frente precisava de banquetas, então eu deixaria esse afastamento. Então, como é que eu fiz isso? Porque eu acabei não comentando na aula, mas basta digitar RP de linha de referência. Aqui acima você já vem no ícone selecionar linhas. E aí você configura aqui no status o deslocamento, no caso ponto 20, tá, em metros. E aí clicou aqui, ele já desenha a frente, né? No caso aqui na lateral, colocar ponto 40, certo? E ele já desenhou essa linha. Então isso aqui facilita para a gente ajudar aqui no desenho dessas paredes, tá? E agora eu vou dar no teclado o comando AL, de alinhar, clico na linha de referência e clico na parede. E ele já alinha para cá. Essa aqui, como eu já tinha feito com afastamento, essa eu não preciso mais mexer, beleza? É só para ficar mais claro aí o que eu não tinha comentado na aula passada, tá bem? Mais uma vez eu repito a importância de seguir essa aula passo a passo, tá? Para não ter nenhuma dúvida. Se possível, assista uma aula só anotando, ou simplesmente assistindo mesmo, uma outra só anotando e outra na prática. Depende de cada pessoa, tá, pessoal? Mas o importante é aprender. Mudar a parede, agora a gente vai mudar a parede de tijolo que vira para a circulação da entrada do banheiro, que na verdade, vou entrar aqui no 3D, é que essa parede que vira para cá, ela tem porcelanato dentro, mas aqui é pintura. Então ela seria uma de pintura porcelanato. Deixa eu tentar aqui encontrar. Na parte interna, que é essa parte que a gente está adotando o início para a parte interna, né, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma. Como porcelanato primeiro, eu acredito que não, mas aqui é mole, a gente já sabe configurar isso aqui, a gente configura rapidinho. Então vou entrar aqui, editar, duplicar, e vou criar essa parede aqui, por exemplo, porcelanato, que é a parte interna, já está, né? E aqui no caso, pintura branca, certo? 20 centímetros, ok? E aqui na estrutura basta mudar aqui o tijolo antigo para pintura branca. Já deve estar aqui na lista. O bom de colocar aqui, como eu já estou identificando como DM, é que você já vai direto na pintura sem procurar muito, tá? Ok. Ok, novamente. Claro, a parede foi desenhada correta, deixando a parte externa, né? Se eu entrar aqui no térreo, com as duas setinhas para fora, então por isso que ela desenhou o porcelanato para o lado de dentro. Tá? Então é uma concordância, né? O que você configura e o que você desenha. Beleza? Agora sim, a gente vai ali abrir o vão da churrasqueira. Vou entrar aqui de novo na guia pavimento térreo. Lembrando que a gente está trabalhando aqui só na fase nova, tá, pessoal? Porque a churrasqueira é algo novo. Vou mudar a escala aqui para 1 para 50. Eu acredito que no meu já está mudado. Se não tiver, vocês mudem 1 para 50, tá? Da planta. Eu vou posicionar esse corte aqui, que no caso
ele já está até posicionado, mas eu já fiz alguns exercícios. A ideia é que você sempre arraste, clica nele e arrasta, e se a direção onde ele estiver apontando estiver para o outro lado, você pode mudar aqui, tá? Então, vou só reduzir aqui um pouco para não ficar muito grande, não aparecer tanta informação. Configurei ele, arrastei, fiz toda essa configuração na verdade inicial. Eu vou clicar 2 vezes aqui para abrir. E já vou deixar aqui embaixo, tá, como cores consistentes, no caso de vocês não tiver, tá? Aqui. Também já configurei isso aqui para a parede ficar preta, tá? Porque ela parecia vermelho. E onde que isso está configurado? Na verdade, eu vou clicar aqui na parede, vou clicar em editar tipo e editar. Aqui está dentro de pintura, né? Vou entrar aqui nos 3 pontinhos. Percebam aqui que no de vocês pode ser que aqui a cor esteja vermelha, tá? Aqui na primeira, do sombreamento. Então você pode clicar, desmarcar essa caixinha, clicar aqui e acionar aqui vermelho, verde, azul, tudo 30. Para não ficar totalmente preto, tá? Ok. Aí vocês só configurem isso para que ele fique realmente tudo pretinho, senão não vai ficar coerente. Tudo certo? Outra coisa que vocês podem fazer no de vocês, que eu já fiz aqui, é o VG, e aqui em categoria de informação, de categorias importadas, você deixa aqui só importar nas famílias, desmarca as outras, tá bem? O desenho da churrasqueira, eu vou adotar, tá? Aqui um desenho técnico. Antes disso, pessoal, eu vou só mover aqui cliquei em uma, vem aqui nesse símbolo de arrastar, jogar aqui para fora, só para não ficar dentro do desenho, só para a gente aprender que a ideia é sempre deixar aqui fora. Lá nas aulas iniciais eu já ensinei como organizar esses níveis, tá? E aqui depois a gente vai organizar melhor. Para desenhar isso, eu vou dar para vocês como referência esse site aqui, que é Politec, tá? Churrasqueiras, lareiras. Eu gostei porque ele mostra aqui algumas opções, como, por exemplo, o tipo de churrasqueira que eu vou querer, né? As larguras e tudo aqui com medidas mais práticas. E também até fala sobre capacidade de quantas pessoas, né? Às vezes você está com dúvida aí quantas pessoas para atender, então aqui varia de 20 até 35, e aí obviamente que o dobro dessa daria 70, né? E aí vai. E aqui também tem algumas informações legais sobre os grills aqui, essas partes aqui, digamos assim, a parte interna da churrasqueira, que você pode explorar um pouco melhor, e aí tem esses desenhos técnicos, né? Você pode se basear com essas medidas. Isso aqui ajuda pra caramba, porque às vezes eu não tenho nem noção do que eu vou fazer. Já passei muito por isso. Só desenhar lá de qualquer forma e depois não ter o fornecedor. Obviamente que você tem que buscar o fornecedor com o seu cliente para ver qual que é o melhor. Aqui é um parâmetro, pelo menos você não vai na cega, tá? Então eu vou escolher esse primeiro modelo aqui, tá? Não tem uma precisão exata, mas esse cliente nosso, ele até falou que recebeu poucas pessoas. Então eu escolhi esse aqui de 20, então para essa abertura aqui que é C, ou perdão, B, deixar aqui com 70, tá? Aqui no caso, na verdade vai ser até a profundidade aqui, né? O C aqui, ele é 60, tá? E aqui a altura da base 95, depois 60, e aí vem essa parte da chaminé, 125, só para você ter noção. Claro que isso aqui você alonga, né, no desenho. A gente não vai detalhar a parte interna aqui. Então a gente vai se referenciar só pelas medidas, tá? Esse site também, eu salvei essa imagem aqui, vocês podem enviar e-mail para mim, que eu adiciono vocês nas pastas dos materiais das aulas, tá? E aí você já tem essa referência aqui. Então, voltando aqui no Revit, eu já até desenhei essas linhas guias, tá? Fiz o mesmo processo que eu fiz da ilha que eu falei lá atrás, tá? RP, vou aqui selecionar a linha, vou sempre dar o deslocamento e vou fazendo aqui o deslocamento
conforme eu preciso, tá? Então aqui eu deixei 20 embaixo, aí depois joguei 40, então 20 por 40 dá 60, né? No tamanho total. Depois deixei mais 35 de espaço e uma abertura aqui de 60. A distância aqui da lateral 20 e a outra distância, o outro distanciamento também 20, tá? E aí sim eu entro aqui com uma ferramenta que é nova para vocês, vindo aqui na guia arquitetura, painel abertura. Você tem aqui abertura da parede, tá? Ela vai fazer mais ou menos o que esse videozinho mostra abaixo. Então vamos aqui para a prática. Opa. Da parede. Isso. Então vou clicar e arrastar. Ele vai fazer uma seleção, tá? Um desenho. Aqui é porque eu acho que está cores consistentes. Deixa eu colocar aqui em linhas ocultas, que eu acho que vai ficar melhor. Eu particularmente, você pode aqui eu acredito que até, deixa eu ver se ele desenhou duas. Acredito que não, tá? Cuidado aí. Vocês podem arrastar o grip aqui e colocar, mas às vezes a referência não vai te dar essa precisão. Então você pode ir no comando do teclado a ele, clicando aqui, ó, na lateral, sempre para onde você quer e depois o que você quer fazer. Ou seja, clica no certo, clica no errado, certo, errado, certo, errado. Pronto. Feito isso, eu posso até copiar esse elemento aqui para baixo e redimensionar. Mas eu vou novamente aqui na ferramenta acima, no painel abertura, parede, e desenho. Eu dou um clique e clico arrastando, ele já desenha. Com a L, alinhar, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Eu cliquei aqui direito, certo, errado. Beleza. Agora eu entrando no 3D, eu já consigo ver essa abertura aqui. Para o desenho não ficar girando para fora, para todos os lados, clica aqui em alguma coisa que você quer visualizar e aí você gira, tá? Então, a churrasqueira já está sendo desenhado aqui, tá bom? Não se preocupe com os detalhes, beleza? É só um estudo preliminar. Ok, feito a abertura da parede, feita as linhas guias, a abertura da parede, alinhar tudo direitinho, os vãos, né? Sempre verifique isso no 3D, tá? Agora, para criar aqui a coluna, eu vou abrir um arquivo, vou salvar primeiro, né? Lembrem de salvar como aula 43, teste 2. Sempre eu salvo como aula teste 1, 2, 3. Vocês podem fazer isso também para exercício. Eu sempre estou falando isso, então vocês já devem estar habituados, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, no arquivo, novo. Vou pedir aqui um modelo de arquitetura do próprio Revit, tá? E aí só para a gente trabalhar aqui, por exemplo, coluna arquitetônica. A gente vai usar o termo pilar quando for pilar e coluna para quando é um desenho de arquitetura ainda, né? Então por isso coluna arquitetônica, obviamente. Vou clicar aqui na coluna. Observem que ele já dá uns modelos, tá? Inclusive com alguns tamanhos. Isso aqui não me preocupa no momento. E aí eu vou somente clicar aqui, mas antes disso, sempre observar o status, tá? Porque ele informa para você a questão da altura e o nível até onde ele vai, ou seja, ele está considerando o nível 1 até o nível 2, no caso desse arquivo padrão. E também aqui ele delimitação de ambientes. O que isso significa? Porque às vezes a parede você vai fazer, lá na frente a gente vai ver isso com mais clareza, mas a gente vai fazer as áreas, e aí tem uma coluna, ele não entende que é um fechamento, e ele acaba vazando essa área e pegando algum outro ambiente vizinho. E também tem essa opção de você colocar a coluna e rotacionar após colocar, tá? Eu vou até marcar aqui, só para a gente fazer isso. Cliquei. Clico, aí ele deu o rotacionamento, eu clico aqui. Já o rotacionamento já na hora, tá? Cliquei, ele já pede e já gira. E aí eu vou entrar aqui nessa elevação, já direto aqui, tá? Clico duas vezes.
Observe o que acontece. Eu vou apagar uma das colunas para não causar confusão. Observe o que acontece. A gente vai do nível 1 ao nível 2. Agora, vou dar o M aqui no teclado só para mudar as unidades para metros. Tá? A gente já aprendeu isso também lá no início do curso. Mas só reforçando aqui. Ok. E a inclinação geralmente eu deixo aqui como percentual. Duas casas, tal. Ok. E aí essa coluna tem suas restrições, tá? Então se eu clico nela aqui, você tem o deslocamento da base. Por exemplo, se eu quiser 0,5, ele sobe. Se eu quiser menos 0,5, ele vai descer, né? Caso aconteça a fundação de descer esse pilar. E aqui no superior pode ser positivo também, mais 50 ou menos 50, certo? Nas restrições, sempre na paleta de propriedades. Lembrando que a propriedade ela altera o que se faz com os elementos, tá? Parede, coluna e assim sucessivamente. Certo? Entendido esse conceito, agora eu vou até clicar aqui, fechar a janela inativa no acesso rápido, para não criar muitas aberturas, tá? Vou entrar aqui no 3D, vou fechar essa aqui, não me interessa, essa guia. Vou entrar aqui no pavimento terra nova. E aí sim eu vou fazer algumas medidas. Eu posso vir aqui no acesso rápido, na cota alinhada, e ver as minhas dimensões, tá? Então 40 por 20. Beleza. Eu vou, através da guia, né, arquitetura, painel construir, coluna arquitetônica. Nesse caso aqui eu vou editar o tipo, vou duplicar, vou colocar aqui, por exemplo, coluna, o tamanho. Geralmente na engenharia, né, pessoal, a gente trabalha sempre o sentido que o pilar está, certo? Na arquitetura, eu procuro trabalhar sempre o maior pelo menor, tá? Mas na engenharia, a gente trabalha geralmente com o sentido que o pilar está. Se ele está deitado lá, por exemplo, ele tem 40 por 20, vou até confirmar aqui, 20 centímetros, unidade sempre coloco minúsculo, vou dar ok, só arrastar a janela, isso mesmo, 20, né, confirmando ali o tamanho. Quando você também digita aqui o tamanho, não significa que aqui alterou, tá, pessoal? Nas cotas, você tem que também mudar aqui. Se você quiser até colocar a visualização aqui do lado, logo abaixo, nesse botão, é bom, porque você sabe o que está fazendo. Aqui, por exemplo, ele está dando essa medida linear, tá? E a largura do pilar é ponto 20. Na verdade, coluna, né, porque é acabada. O pilar ele geralmente tem menos 2,5 de cada lado, conforme as normas. E esse aqui, que é o trecho linear, é ponto 40. E o material, eu vou colocar pintura. Pintura branca não, na verdade é tijolo antigo, que foi o que a gente usou lá no arquivo que a gente está tendo como referência, tá? Ok. Aplicar, ok. Não tem muito segredo não, tá? Aí sim, se eu quiser já girar ela aqui, eu posso deixar rotacionar, marcar. Ou então agora eu posso só dar barra de espaço aqui no teclado, ele já vai girar. Quando gira, eu particularmente também coloco em qualquer lugar e depois vou alinhando, tá? Nesse caso aqui, ele vai até a cobertura da churrasqueira e parte do térreo. Então, depois a gente altera isso se for necessário. Cliquei, vou dar ESC, vou entrar no comando alinhar pelo teclado, clico aqui em cima, clico nessa face, clico aqui, clico nessa face. Pronto. Vamos lá no 3D. Beleza, o pilar já está bem alto, então eu acredito que a gente está trabalhando aqui. Penso que é 1,25, menos 0,25. Isso, beleza, aqui já é o suficiente. Não se preocupa com precisão agora, tá? E estrutura. Ok, então com essa aula a gente revisou isso. Lembrem das linhas guias, tá? Que elas auxiliam bastante aqui. E essa ferramenta que é super importante, que é de abrir vão nas paredes. Ela também serve para paredes curvas, como demonstrado aqui no vídeo de exemplo do Revit, né? Você clica aqui no exemplo, você clica num ponto e vai direcionando. E ele consegue fazer também isso em linhas curvas, né? Criando aqui um poste, alguma coisa do tipo. Beleza, pessoal? Eu peço que vocês me enviem e-mail para os contatos abaixo, tá? Porque
eu tenho muito material que eu vou mandando durante as aulas, como sites que eu uso, referência, texturas. É um material muito bacana, porque eu fui fazendo isso, vou fazendo, na verdade, isso até o final, né, da edificação, com todo o estudo preliminar. Então já é um produto para vocês iniciarem os projetos de vocês, tá bom? Então envie e-mail lá, que eu vou ter o maior prazer de adicionar vocês nas pastas, os arquivos que a gente usou nas videoaulas, tá? Também peço que vocês se inscrevam no canal, ativem esse sininho de notificação que fica aí no YouTube, tá? Porque sempre que eu postar com novos conteúdos, vocês já vão receber. E eu tenho muito conteúdo bacana, vocês vão gostar mesmo. E aí, acionando o sininho, vocês já vão ser notificados assim que eu postar, tá bom? Eu espero que tenham gostado. Até a próxima aula.